A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, estamos de volta para mais uma edição de A Semana Política, o programa de debate sobre as principais questões da atualidade política na perspectiva da região, com 3 deputados eleitos pelo Distrito de Setúbal: João Paulo Rebelo, eleito pelo PS, Paulo Edson Cunha, eleito pelo PSD, e Paula Santos, eleita pela CDU. Temos 3 temas para o programa de hoje: o Orçamento do Estado, que já foi aprovado na Generalidade, ainda a morte de um cidadão pela polícia na Amadora, Odeir Muniz, e a Administração Local de Saúde de Almada continua envolta em polémica no que diz respeito à substituição da administração, depois de o presidente indigitado ter desistido do cargo. Começamos pelo primeiro destes temas, o Orçamento do Estado, que foi aprovado na Generalidade. Começo por si, Paulo Edson Cunha. Este Orçamento de Estado está aprovado depois de muita incerteza. E agora, no seu entender, o que é que se segue? Olá, boa tarde a todo o auditório da Popular FM, boa tarde Francisco Brito e boa tarde também aos meus 2 colegas de Parlamento, a Paula Santos e o João Paulo Rebelo. Eu entendo que o que se segue será, em primeiro lugar, o que segue em termos regulamentares, como todos nós sabemos, bem que a pergunta naturalmente não se prendia com o que é que se segue em termos formais. Eu entendo que provavelmente vai ter lugar a aprovação deste Orçamento de Estado, na especialidade também. Nem seria de esperar outra coisa, tendo em conta as declarações do secretário-geral do Partido Socialista, o principal partido da oposição, depois de ter dado o assentimento a este Orçamento de Estado, que, diga-se a verdade, tem alguma coisa também do próprio Partido Socialista. Portanto, o Governo teve esse cuidado de tentar contornar algumas das suas próprias normas, alguns dos seus próprios princípios, para ir ao encontro daquilo que são algumas das reivindicações do Partido Socialista. Bem sabemos que não é, mas também não teria de ser o orçamento do Partido Socialista, mas também não é integralmente aquele orçamento que a AD e que este Governo apresentaria. Daí que estão criadas todas as condições para o Orçamento de Estado ser aprovado na especialidade, e esperamos da parte de todos os partidos um comportamento sério, um comportamento essencialmente assertivo e que ponham, antes de mais nada, o bem do país como prioritário, em primeiro lugar, a qualquer outra questiúncula, quer partidária, quer de interesses corporativos, quer qualquer outro tipo de interesses. Portanto, eu acredito que, de uma maneira ou de outra, o mais difícil está feito. Já a semana passada eu tinha dito, o mais difícil era haver este acordo político. A partir do momento em que há um acordo político, nós temos de concordar e temos de ser sérios e temos de acreditar que este acordo vai ser levado até ao fim, vai ser cumprido, e para bem de Portugal e dos portugueses, que é muito importante este Orçamento de Estado ser aprovado. Paulo Cunha, ouvimos dizer por parte da maioria, designadamente do Governo, que é preciso agora que este orçamento não seja desvirtuado. O que é que isso quer dizer exatamente? Bem, o que quer dizer é aquele receio que nós já tivemos. O próprio Orçamento de Estado, que está em vigor em 2024, depois de estar aprovado, como todos nós sabemos, acabou por ter um conjunto de factos que o poderiam desvirtuar. Só não desvirtuaram, ou desvirtuaram de alguma forma, mas não de uma maneira conclusiva, porque a maior parte dessas medidas vão ser aplicadas em 2025 e já estão aqui contempladas e plasmadas em 2025. O que se pode fazer agora, e este é que é o receio do Governo, e é o receio de todos os analistas políticos também, é que o Partido Socialista faça entendimentos, aqui nomeadamente com o Chega, porque seria o partido que do ponto de vista aritmético daria esse tipo de condições, e também com toda a restante esquerda,
um conjunto de acordos que viessem efetivamente desvirtuar aqueles números, porque é possível, do ponto de vista setorial, desvirtuar aqueles números que são os números macroeconómicos, que estão plasmados no Orçamento de Estado que foi aqui aprovado. Daí que, quando eu falo em seriedade política, no fundo, a seriedade também passa um bocado por aí, porque é possível desvirtuar este orçamento, é possível ultrapassar aqui um conjunto de números que estão aqui aprovados na generalidade, em que, na especialidade, em cada setor que estejam a ser aprovados, sejam completamente desvirtuados. E não acredito, em primeiro lugar, não acredito que o Partido Socialista o faça. Em segundo lugar, se o Partido Socialista tiver essa tentação, não acredito que o Governo, portanto, vá aceitar um Orçamento de Estado nessas circunstâncias, e aí podia provocar-se aquilo que o próprio líder do Partido Socialista disse que queria evitar, que é uma crise política. E o Sr. Primeiro-Ministro foi muito enfático nesse aspecto, referiu com bastante clareza que não vai aceitar que este Orçamento de Estado, da forma como ele está apresentado e o acordo da forma como ele está feito, seja desvirtuado com esse tipo de habilidades que não ficaria nada bem ao Partido Socialista, e o Partido Socialista saberá seguramente disso. Tudo isto tem a ver agora com a apreciação e a votação na especialidade, e se na perspectiva do PSD e do CDS o orçamento não pode ser desvirtuado, na perspectiva da oposição podem ser adotadas agora certas medidas que vão para além daquilo que está na proposta inicial do Governo. Eu estou a pensar, por exemplo, na redução do IRC. O Chega já mostrou abertura para aprovar uma descida superior ao ponto percentual que estava nas negociações entre o Governo e o Partido Socialista. João Paulo Rebelo, por parte do Partido Socialista, não há esse pedido de que não seja desvirtuado aquilo que foi uma base de entendimento, apesar de não ter havido nenhum acordo formalmente? Ora, muito boa tarde para si, Francisco, para o Paulo e para a Paula também, e naturalmente a todos os que nos seguem. Bom, eu em primeiro lugar queria começar justamente por sublinhar o que o Francisco também acabou de dizer, quer dizer, não houve acordo nenhum. O Paulo Edson Cunha referiu-se 2 ou 3 vezes a um acordo, não sei exatamente ao que é que ele se queria referir, porque objetivamente, como é sabido, enfim, iniciou-se um processo negocial em que o Partido Socialista estabeleceu algumas condições, o Governo fez uma contraproposta, o Partido Socialista fez uma, digamos, contraproposta, o Governo não a aceitou e, portanto, neste momento o que existe é uma tomada de posição do Partido Socialista que já aconteceu na passada semana, que foi a da abstenção na generalidade, e agora, tal como também já foi dito, iniciamos umas semanas de trabalho na especialidade, nas várias áreas setoriais do Orçamento de Estado. O Partido Socialista já o afirmou por diversas vezes o líder do PS, mas também na Assembleia da República por diversos deputados, digamos, foi reiterado a posição do PS, que é uma posição de grande responsabilidade e, portanto, de não apresentarmos ou não termos agora na especialidade, digamos, propostas que desvirtuem de uma forma geral, digamos, o próprio Orçamento de Estado ao qual demos a nossa abstenção. Isso não quer dizer que o Partido Socialista não possa apresentar algumas propostas que, no seu entendimento, serão melhores para os portugueses, para as famílias, para as empresas e, portanto, isso também já foi afirmado, mas sempre numa lógica de nunca contribuir para qualquer espécie de desequilíbrio das contas públicas e jogando sempre com o que são, no fundo, as contas que o próprio Governo também apresenta para esse Orçamento de Estado. E, portanto, de uma forma geral, eu diria que acho que o processo vai decorrer com normalidade, com
evidentemente, debate político, democrático, e há algumas matérias em que, como é sabido, o Partido Socialista não dará o seu voto, não dará o seu acordo, e nomeadamente esta questão que acabou por referir do IRC. Como é sabido, o Partido Socialista estaria disponível para a baixa do IRC num ponto percentual, com determinado tipo de contrapartidas. Portanto, esse entendimento, esse acordo não foi alcançado com o próprio Governo e, portanto, dificilmente contarão com o Partido Socialista para, nessa medida em concreto, contarem com a nossa aprovação. Mas essa medida ser aprovada de uma outra forma, ou neste caso com mais do que um ponto percentual de redução do IRC, é motivo para pôr em causa a abstenção do Partido Socialista na votação global do orçamento, na votação final global? Não acredito que seja. Vamos lá ver, ponto a ponto o orçamento agora será discutido. O Partido Socialista manifestará a sua posição, enfim, nas mais diversas matérias transversais, como dizia, ao Orçamento de Estado e às diversas áreas setoriais. Essa, concretamente, do IRC, como é sabido, nós entendemos que é uma medida que beneficia, sobretudo, grandes empresas que são, enfim, normalmente muito lucrativas e que não têm, portanto, que a contrapartida dessa medida, ou seja, a redução da receita do Estado que ela significa, não, do nosso ponto de vista, não tem justificação que mereça o nosso acordo. Antes, pelo contrário, veríamos sempre com bons olhos, e como tivemos a oportunidade de ir dizendo ao longo destes últimos meses, que houvesse redução efetiva de IRC para um conjunto, ou para empresas que respeitassem um conjunto de prerrogativas, nomeadamente, como é sabido, o investimento em inovação e em desenvolvimento, a capitalização das próprias empresas, a contratação e a valorização dos seus trabalhadores e, portanto, de salários também. Essa é a nossa posição, continua a ser a nossa posição e de resto também para deixar claro, evidentemente que o Partido Socialista respeita o que é a distribuição de poder, digamos, dentro da própria Assembleia da República. Haverá medidas que não contam com o apoio do Partido Socialista, que muito provavelmente serão aprovadas com o apoio de outras bancadas parlamentares, mas isso resulta, digamos, do que é a distribuição das forças políticas na Assembleia da República. Paula Santos, não sei que notas é que nos quer deixar sobre a aprovação do Orçamento de Estado, estou-me a referir às intervenções e à votação na Assembleia da República, mas também que expectativas é que tem agora para este período da apreciação e votação na especialidade? Muito boa tarde, cumprimento todos, cumprimento quem nos está a ouvir. Este Orçamento de Estado, como já o dissemos aqui, ele é um mau orçamento, não responde aos problemas mais prementes da vida dos portugueses e contém um conjunto de medidas que ainda vão agravar mais as condições de vida, que vão agravar ainda mais as desigualdades e as injustiças e, portanto, a sua aprovação só poderemos considerar negativo, e negativo também neste sentido, porque nós, desde o início desta governação, que deixámos bem claro a nossa oposição à opção da política direita por parte de PSD e de CDS. Apresentámos uma moção de rejeição, exatamente do programa do governo. O Partido Socialista permitiu que o programa de governo fosse aprovado. E agora, mesmo sendo um orçamento extremamente negativo, em que aprofunda a injustiça fiscal, em que contém o aumento dos salários, não
permite, de facto, uma valorização do poder de compra, quer dos trabalhadores, quer dos reformados, em que abdica de um conjunto de receitas, de benefícios fiscais, regimes dos residentes não habituais, as parcerias público-privadas, que é dinheiro que é desviado do orçamento do Estado para os grupos económicos. Estamos a falar de um conjunto de recursos financeiros que deveriam ser mobilizados para investir nos serviços públicos e que, por esta forma, vão para alimentar os lucros desses grupos económicos. E mesmo perante isso, o Partido Socialista, com a sua abstenção, viabiliza estas opções políticas, o que naturalmente se tornando também responsável pelas consequências dessas mesmas opções políticas, mas deixa-me também aqui referir que da parte da Iniciativa Liberal e do Chega, independentemente do seu sentido de voto, a verdade é que estão de acordo com o que consta neste orçamento e ainda quereriam ir mais longe. Este orçamento deixa de fora as respostas que são necessárias na saúde, na educação, na habitação, na justiça, nos bombeiros, num conjunto de áreas. Prevê, aliás, aquilo que prevê é manter exatamente o mesmo número de trabalhadores em 2025, significa que não vai haver reforço dos serviços públicos, quando sabemos que há falta de médicos, há falta de professores, que há falta de profissionais nas finanças, na segurança social. Portanto, tudo isto vai ficar, o facto do Governo não dar resposta vai significar o seu agravamento. Relativamente à especialidade, aquilo que queria aqui salientar é, sobretudo, a nossa intervenção. Eu creio que já ao longo do tempo fomos dando aqui essa nota, já tornámos públicas algumas propostas que vamos entregar quando realizarmos as jornadas parlamentares do PCP. Estamos a trabalhar num conjunto mais de propostas, portanto, neste orçamento os partidos vão se confrontar com soluções e com opções concretas e a questão é saber como é que vão votar essas mesmas propostas que nós iremos apresentar com essas soluções. Adianto aqui já uma, porque tem sido bastante discutida esta matéria, que se prende com o aumento das pensões, a necessidade de recuperar e de valorizar o poder de compra dos reformados. Bom, nós propomos 5%, no mínimo de 70 euros, exatamente para permitir essa recuperação de poder de compra, mas para permitir um aumento mais significativo nas pensões mais baixas. Como é que vão votar os demais partidos? Vão acompanhar ou não o PCP nesta proposta que é absolutamente imprescindível para melhorar as condições de vida dos reformados no nosso país? Estou a dar este exemplo porque a questão das pensões tem sido bastante debatida, mas teremos propostas em diversas áreas e iremos pelo menos determinar. Era para pegar nessa deixa e já agora perguntava a opinião ao Paulo Cunha e também ao João Paulo Rebelo sobre essa proposta específica que aqui referiu, e seria também um pretexto para se quisessem acrescentar mais alguma coisa sobre este tópico do orçamento. Mas conclua, Paulo, primeiro. Peço-lhe que seja contrário. Não era nada de... Ia só acrescentar que, além das questões das propostas que iremos apresentar, agora nestes 15 dias que teremos para esse processo, não deixaremos também de confrontar o Governo nas audições que agora se vão realizar com os ministros em função de cada uma das áreas, com as opções que os próprios tomam, que o Governo toma em cada uma das áreas e que não dá resposta, como já referi, a esse ao conjunto de vasto de problemas que aí temos, mas que mostraremos também esse nosso confronto e essa nossa oposição. Paula Edson Cunha, quer fazer algum comentário a esta proposta concreta que a Paula Santos aqui revelou que o Partido Comunista, a CDU, vai apresentar na especialidade? Eu confesso que não ouvi na totalidade, porque estava aqui a tomar nota e a preparar, aliás, já tinha ligado o microfone, a preparar... Mas, Paula, pode então repetir essa parte? Não tenho também a certeza se o João Paulo Rebelo entendeu. Pedia-lhe era que fosse muito direta, objetiva. Bom, aquilo que nós propomos é o aumento das pensões em 5%,
no mínimo de 70 euros. Isto significa que permite uma valorização do poder de compra dos reformados, com um aumento para lá da inflação que está prevista para 2025, mas permite também, com este aumento mínimo de 70 euros por pensionista, de que as pensões mais baixas tenham um aumento mais significativo. E, portanto, já ficou claro agora. Obrigado, Paulo. Okay. Paulo, quer fazer algum comentário? E aproveitando também para se quiser, mais alguma nota sobre o Orçamento de Estado, sim. Exatamente. Conforme já tínhamos dito anteriormente, o Orçamento de Estado não estica, o dinheiro não estica. E a grande verdade é esta. Não existe, neste momento, margem orçamental para um aumento deste quilate. O que o Sr. Ministro das Finanças o disse, o Sr. Primeiro-Ministro também já o disse mais de uma vez, é que, havendo folga orçamental, haverá uma compensação aos reformados, tal e qual como aconteceu este ano. Isto é o que foi dito, para além do aumento que também já está previsto. Não nesta dimensão. Mas havendo aqui um reajustamento, porque eu por acaso pedi a palavra exatamente por isso, porque quando nós estamos aqui a falar do ponto de vista setorial, no fundo estas peças jogam todas e todos temos que ter um bocadinho esta noção. Quando nós diminuímos ou aumentamos a receita de um lado, ou quando aumentamos a despesa de um lado, vamos ter que diminuir do outro. Isto é matemático, não vai esticar, a não ser que os partidos políticos, os mesmos que estão a pedir uma redução numa determinada despesa, ou um aumento de uma determinada despesa pública, também estejam a pedir um aumento da receita. E o aumento da receita, nós sabemos que ou é através da atividade económica, e este governo tem pugnado por isso, por aumentar a atividade económica e conseguir a receita por esta via, mas isto são os governos, normalmente de direita, que o fazem, ou então através daquilo que ninguém daqui quer, que é através do aumento da carga fiscal. E também todos nós sabemos que este orçamento é o primeiro orçamento em muitos anos que não tem um aumento efetivo da carga fiscal. Mas o que eu também queria dizer, efetivamente, João Paulo Rebelo tem toda a razão quando diz que não há um acordo, não há efetivamente um acordo. Há um compromisso, existiu um compromisso da parte do Sr. Presidente, ou Secretário-Geral do Partido Socialista, no sentido de viabilizar este Orçamento de Estado. Este compromisso foi assumido em dois tempos, porque ele teve o cuidado de o fazer para não alimentar aqui novelas e especulações. Teve o cuidado de o fazer quando foi perguntado pelo jornalista, mesmo no final da conferência de imprensa, se iria viabilizar apenas o Orçamento de Estado na generalidade ou também na especialidade, não tendo deixado uma resposta absolutamente clara, mas deixou a resposta suficientemente taxativa, no sentido de dizer que tem tudo, pretende aprovar este orçamento, quer na especialidade, quer na generalidade. Outra nota que me parece aqui importante relativamente ao IRC, que também tem um bocadinho a ver com isto. Há um compromisso, existiu este compromisso da parte do Governo de apresentar, todos nós sabemos que a proposta do Governo são 2%, não era 1%, era 2%. A partir do momento em que apresentou esta proposta ao Partido Socialista, é verdade que não existiu este acordo. É verdade que sim, nesse sentido não existiu. Mas a partir do momento em que apresentou a proposta de 1% e o Partido Socialista, direto ou indiretamente, acabou por aceitar, porque acaba por aceitar a partir do momento em que viabiliza, acaba por aceitar o Orçamento de Estado neste quadro da forma como está desenhado. Não me parece muito razoável, da parte agora do Governo, apesar de ter esta aprovação, porque o Chega diz que vai aprovar 2%, mas do Chega nós nunca sabemos o que é que podemos contar, mas apesar de haver essa suposta aprovação por parte do Chega, não me parecia muito correto haver este aumento de 2%. No entanto, também deixem-me dizer que isto tem tudo a ver, nós não podemos, se formos sérios, não podemos dar aqui respostas absolutamente definitivas, porque tudo isto pode ser negociável, quer por um lado, quer por outro. Quer este aumento proposto aqui pela deputada Paula Santos e que o Partido Comunista Português vai apresentar na especialidade, neste caso para os reformados, quer outro tipo de qualquer de aumento, poderá ser negociado, mas dentro de um princípio de razoabilidade. O que nós estamos aqui a falar é dentro de um princípio de razoabilidade, num quadro macroeconómico e num quadro generalista. E num quadro generalista não me parecia bem, apesar de eu defender, como é lógico, eu defendia que o IRC tivesse 2%.
não pelos motivos que os meus colegas aqui disseram, porque não me parecem, não vou entrar nessa discussão de 1 ou 2% e porquê, e que vai beneficiar as grandes empresas ou não, porque isso já foi demasiado discutido e não me parece que tenham razão, mas isso, exatamente, não parece que seria correto do Governo, exatamente pelos motivos que aqui acabei de apresentar, que têm a ver com um acordo, vamos chamar de tácito, se assim quisermos chamar, mas com um compromisso da parte do Governo, da tal proposta irrecusável, apresentada pelo Sr. Primeiro-Ministro, ao líder do maior partido da oposição. João Paulo Rebelo, também ainda mais alguma nota ou algum comentário, por exemplo? Não, muito rapidamente. Não posso deixar de comentar porque acho sempre graça quando ouço a proposta irrecusável. Bom, a proposta irrecusável na verdade foi recusada, mas a verdade, o que queria muito rapidamente dizer é o Partido Socialista tem uma enorme preocupação com o que são as pensões dos nossos velhos. Temos uma enorme preocupação sempre com o respeito que todos nós temos que ter a quem trabalhou uma vida inteira, a quem está numa fase de vida que agora, como nunca, precisa justamente de apoio, precisa ter condições mínimas para viver com também um mínimo de dignidade, numa altura em que evidentemente estamos mais fragilizados e que não conseguimos fazer por termos, por ganhar dinheiro, objetivamente. É que uma coisa é um cidadão com 30 ou 40 anos que ainda tem, digamos, força, que ainda tem capacidade, que ainda tem possibilidade, de facto, de, como se costuma dizer, fazer pela vida. Outra coisa é quando estamos, mais velhos, evidentemente mais frágeis, mais vulneráveis e, portanto, o Estado tem aí uma especial responsabilidade. O Partido Socialista, quanto à proposta concreta do aumento de 5% no mínimo de 70 euros, o que podemos ou posso aqui adiantar é que o Partido Socialista provavelmente apresentará também, uma proposta nesta área, neste tema das pensões e, portanto, esperemos encontrar convergência com outros partidos também na Assembleia da República, tendo em vista justamente darmos melhores condições àqueles que mais necessitam delas. Passamos então ao segundo tema do programa de hoje. Permite-me ainda fazer só uma referência. Mas pedia-lhe que fosse muito rápida, Paula. Sim, por favor. Procurarei ser breve, porque há aqui uma questão que eu queria também deixar clara. O Orçamento do Estado, ele é um documento feito de opções. E, portanto, não colhe o dizer-se que não é possível porque o dinheiro não estica. Há dinheiro, ele está mal distribuído. Deixe-me só para dizer isto. Em benefícios fiscais, o Governo abdica de 1.800 milhões de euros de receitas. No regime dos residentes não habituais, a estimativa é que sejam de 1.700 milhões de euros. As parcerias público-privadas custam ao Estado 1.500 milhões de euros. Só aqui estão mais de 5.000 milhões de euros de recursos financeiros que podem ser utilizados para outras opções políticas, mas a opção do Governo é diferente, prefere dar benefícios fiscais às grandes empresas ao invés de aumentar significativamente o valor das reformas dos reformados do nosso país. É isso que consta, é possível obter mais receita com justiça fiscal e com justiça fiscal é tributar efetivamente os lucros das grandes empresas e ao mesmo tempo aliviar a tributação sobre os rendimentos de trabalho e as micro, pequenas e médias empresas. Ora, não é essa a opção do Governo, porque nós nas nossas propostas temos também propostas no sentido de maior justiça fiscal e que permitem ao Estado mais receita, ou seja, e que não cai sobre os rendimentos de trabalho nem sobre as micro, pequenas e médias empresas, mas sobre os grupos económicos de quem está a ganhar e ganhar muito e que o Estado, aliás, o Estado não, e que o Governo do PSD e do CDS ainda está a alimentar mais os seus lucros. Ficou dito. Passamos então agora sim ao segundo tema de hoje, a morte de um cidadão por um polícia na Amadora. Há desenvolvimentos esta semana, dois principalmente. O Presidente da República, que visitou a família de Odair Muniz, que foi o cidadão morto pelo polícia neste bairro. E também temos as declarações do autarca socialista Ricardo Leão, de Louros, assim como a própria posição da Câmara Municipal de Louros,
que aprovou uma recomendação. É preciso não esquecer isso, embora o tema esteja muito fulanizado no Presidente da Câmara, também pelas declarações que fez, mas houve uma recomendação aprovada em reunião de Câmara, uma recomendação do Chega para que não fossem atribuídas ou fossem retiradas as habitações municipais a beneficiários que comprovadamente estejam envolvidos nos crimes como esses que vimos no seguimento da morte do cidadão na Amadora. Essa recomendação proposta pelo Chega foi aprovada pelo Partido Socialista, pelo Chega também, obviamente, e pelo PSD. Apenas a CDU votou contra. Gerou-se uma enorme polémica, muitas críticas mesmo dentro do Partido Socialista, várias tendências vieram demarcar-se do autarca. E agora para João Paulo Rebelo, como é que vê a posição do Presidente da República, esta decisão de visitar Odair Muniz, a família de Odair Muniz, a casa onde vivia, por um lado, e por outro lado, perguntar-lhe se compreende estas declarações do seu camarada de partido, de Louros, e se por acaso também votaria a favor desta recomendação que foi aprovada na autarquia. Muito bem. Bom, relativamente ao Presidente da República, enfim, não tenho grande comentário a fazer, ou seja, achei que o facto de ter deixado passar alguns dias para que, de alguma forma, não só respeitar o luto da própria família, mas também, digamos, algum resfriamento da tensão e da temperatura, vamos dizer assim, que se vivia naquele bairro. O próprio secretário-geral do Partido Socialista amanhã visitará também a Cova da Moura e, portanto, estará no bairro Zamujal também. Acho útil que as populações também percebam a proximidade e, portanto, tenham um contacto com os seus mais altos representantes. Na semana passada foi o Francisco que foi o primeiro a alertar-nos também para a circunstância de um motorista estar também numa situação muito difícil, como sabemos, ainda hospitalizado, e eu não posso deixar de dizer que também, digamos, é um cidadão que merece toda a nossa solidariedade e espero que efetivamente também esse, sobretudo porque estava a trabalhar, porque estava a cumprir a sua obrigação e foi alvo de um ataque bárbaro que não é minimamente desculpável ou compreensível. Relativamente às declarações do Presidente Ricardo Leão, Presidente da Câmara Municipal de Louros, vou-lhe responder muito objetivamente. Eu não votaria essa proposta, porque essa proposta é inconstitucional. A lei determina exatamente o que pode e não pode constar dos regulamentos municipais que regulam, no fundo, a atribuição de habitações sociais, de habitações públicas, portanto, municipais. Pese embora isto que acabei de dizer, compreendo em parte, digamos, as declarações do Ricardo Leão. Isto porquê? Porque, de facto, há um conjunto de matérias que, quando nós, enfim, vemos em abstrato, é sempre diferente quando, na prática, lidamos com elas. O Ricardo Leão não é o primeiro, nem é o segundo, nem é o 10º, nem o 100º autarca com quem vou contactando ao longo, enfim, de vários anos já de participação política, em que registro, de facto, algumas complicações que surgem com, às vezes até algumas leis que são aprovadas e depois uma aplicação prática delas. Não queria estar a roubar muito tempo aos meus colegas. Basicamente o que eu queria dizer, e é um princípio republicano em que acredito bastante, que é evidentemente que não há deveres sem direitos, mas também não pode haver direitos sem deveres. E eu, de alguma forma, sou sensível a que se eu, enquanto cidadão que beneficio de uma habitação, neste caso concreto, que me é garantida
com o esforço de todos nós, no fundo, porque resulta naturalmente dos impostos que os cidadãos pagam, aquele apoio social concreto. Se tenho que manter, digamos, o apartamento em bom estado, se não posso andar a partir vidros, portas, tenho que tratar bem, digamos, desse imóvel, de alguma maneira também sou tentado a perceber que se na vizinhança, não exatamente dentro do apartamento, mas se à porta, por exemplo, do prédio, eu incendeio um caixote de lixo ou destruo equipamentos municipais, enfim, também não percebo bem que a maioria das pessoas não entenda isso bem. Agora, isto é uma coisa. Outra coisa é de facto haver uma proposta que manifestamente é inconstitucional, não tem de facto cabimento, e a própria Câmara Municipal de Loures hoje terá essa, digamos, terá já esse entendimento também relativamente a esta matéria. Há depois um conjunto de coisas que... João Paulo, vamos, como dizia há pouco, avançar para haver também aqui tempo para os nossos colegas de programa. Paulo Edson Cunha, sobre a visita do Presidente da República à família de Odair Muniz, o que é que tem a dizer, e também se consegue compreender, ou se até se acompanha, a votação do PSD a favor dessa recomendação de que deveriam ser despejados os beneficiários de habitação social que cometam crimes do género dos que foram cometidos nos desacatos ou nos distúrbios que se seguiram a essa morte. Muito bem. Eu sobre a visita do Sr. Presidente da República, pouco me quero pronunciar. Ele está a atuar dentro do seu quadro de intervenção. Penso que aprendeu alguma coisa relativamente àquilo que fez no passado. Foi um bocadinho mais recatado, não foi tão intempestuoso. E isso fez-lhe ganhar aqui algum crédito que das outras vezes, ou pelo menos menos problemas do que das outras vezes trouxe. Depois está a fazer o acompanhamento da situação da forma que entende que é mais correta. Relativamente à questão da Câmara de Loures, eu acompanho quase integralmente aquilo que o meu colega João Paulo Rebelo aqui disse. Em primeiro lugar, penso que é inconstitucional, também eu penso que é inconstitucional, sendo que a grande maioria daquelas normas que tentaram aprovar, em primeiro lugar, também as compreendo. Eu compreendo o objetivo que se tenta traçar, e esta linha, agora está um bocadinho na moda, traçarmos aqui, chamarmos as linhas vermelhas, e consigo compreender que se tente traçar um conjunto de linhas vermelhas, sendo que muitas dessas linhas vermelhas já constam nos próprios regulamentos e nos próprios contratos de programa que são assinados quando as casas são entregues. Agora, a forma como foi feito, e este tipo de populismo é sempre perigoso, é sempre muito perigoso quando nós fazemos leis à medida de uma determinada situação, porque quase nunca corre bem, porque nós estamos a dirigir uma lei para uma situação concreta e a lei não deve ser dirigida a uma só situação, mas deve ser aplicada universalmente e, portanto, naturalmente a toda a gente. Daí que, como disse, acompanho aquilo que João Paulo Rebelo aqui disse, estas preocupações devem ser tidas em conta cada vez mais, deve haver cada vez maior preocupação e, sobretudo, deve haver aqui uma atuação que eu creio que nem sempre existe, até porque sei isto da minha atividade profissional há muitos anos, porque muitas vezes também estou a defender a parte dos habitantes em si e também da minha experiência autárquica, que a tive também aqui no Seixal, que também tem um conjunto de bairros problemáticos, como todos sabem. E posso dizer que muitas vezes aqui o problema está na fiscalização e na atuação dessa própria fiscalização, da própria fiscalização não só das câmaras municipais, mas sobretudo da fiscalização daquilo que são os tribunais. Porque se os tribunais aplicassem as regras que atualmente existem e de uma forma
mais efetiva, se calhar nós não estaríamos a ter aqui muitas das discussões que estamos a ter, não só neste plano da habitação, mas também naquele plano que estávamos aqui a discutir a semana passada, relativamente a muitas das outras intervenções, daquilo que é a juventude, daquilo que é a inserção social e a não inserção social, porque muito trabalho tem sido feito e eu, neste aspecto, posso puxar alguns galões em termos particulares, porque tive um conjunto de intervenções em várias áreas, portanto, galões no sentido de conhecimento, não mais do que isso, porque mesmo com a própria intervenção no centro de emprego, do qual fui diretor de um centro de emprego aqui no Seixal, também tive a percepção do que é que são contratos de inserção, de alguns contratos que hoje em dia já não existem, mas que existiam na altura, e posso dizer até que em alguns aspectos, quer a Câmara Municipal, quer as intervenções estatais, centros de emprego e outras, segurança social e outras instituições, têm trabalhado muito com estas associações e algum trabalho tem sido feito. Portanto, muitas das coisas que eu ouvi nestes últimos 15 dias, é verdade que é muito fácil de falar, mas depois intervencionar, fazer bem, confesso-vos que não é assim tão fácil, e também muitas vezes para ser ajudado as pessoas também têm que querer ser ajudadas. Paula Santos, também sobre este assunto e estas duas questões mais em concreto, a visita do Presidente da República à casa do homem que foi morto pela polícia na Amadora, e sobre a votação da recomendação na Câmara Municipal de Louros, em que a CDU foi o único partido desse órgão que votou contra. Qual é o seu comentário? Relativamente à visita do Sr. Presidente da República, só uma nota de registro para a realização dessa visita e nos termos em que o Presidente entendeu realizá-la. Relativamente à segunda questão que coloca, a propósito da proposta do Chega na Câmara Municipal de Louros, um registro de que essa proposta foi apresentada pelo Chega e foi aprovada pelo PS e pelo PSD. De facto, a CDU foi a única força política que votou contra essa proposta. E a verdade, há aqui duas questões que eu queria referir relativamente a esta matéria, que é uma primeira, que os atos de vandalismo são condenáveis e, naturalmente, tudo aquilo que for crime deve ser julgado e deve ter a devida condenação por parte do Tribunal. Mas esta proposta, aquilo que ela coloca instrumentaliza esses atos para justificar uma linha de segregação social. E a verdade é que, aproveitando, aliás, a partir dessa instrumentalização, aquilo tem como objetivo introduzir de uma forma indiscriminada e de forma arbitrária uma linha de despejos da habitação pública, porque a proposta o que coloca é a partir de qualquer ato ilícito e todos bem sabemos que, sendo desta forma, pode também ser um ato ilícito, uma transgressão das regras de condução, uma infração de trânsito ou delitos menores. Ou seja, o que aqui está é uma coisa absolutamente condenável de procurar, a partir desta situação, ainda acentuar um caminho de maior exclusão social, quando aquilo que é necessário é de facto uma intervenção que combata discriminações, que combata a exclusão, uma intervenção que garanta a inclusão, a integração, que garanta também condições de vida, trabalho digno, salário digno para a vida destas populações, porque nos bairros residem milhares e milhares de trabalhadores, homens e mulheres, aliás, com uma vida de trabalho dificílima, com salários baixos, com dificuldades no acesso
acesso a um conjunto, seja na saúde, na habitação, um conjunto de direitos que a nossa Constituição consagra e, portanto, esta é que tem que ser a linha de intervenção e a linha de atuação, que é da resolução deste conjunto de problemas e de uma verdadeira integração, combatendo a exclusão social. Não sei se algum de vós quer ainda fazer algum comentário sobre este tema, mas já não temos muito tempo. Deixaríamos o comentário para na próxima ronda já sobre outros temas, se ainda quiserem acrescentar alguma coisa ao que aqui ficou dito. O último tema que temos para hoje é sobre a administração da Unidade Local de Saúde de Almada Seixal. Tinha sido já indigitado Seguro Sanches, antigo secretário de Estado, um socialista, para substituir a atual presidente, mas passados uns meses nada aconteceu, a administração não foi substituída e agora o indigitado Seguro Sanches fez saber que já não está disponível, desiste de ser presidente. Sabe-se, aliás, pela televisão, pela RTP, que avançou com esta notícia, que há uma nova escolha já para o cargo e que será também um médico, neste caso da CUF, Pedro Azevedo, que é militante do PSD de Almada, que será a nova escolha para esta Unidade Local de Saúde, pela administração da Unidade Local de Saúde de Almada e Seixal. Paulo Edson Cunha, tem conhecimento de que a escolha será a desta pessoa, um companheiro seu de partido, e como é que vê este episódio? Isto demonstra o quê? Quem é que falhou para este desfecho, que não é tão comum quanto isso, de haver um nomeado que afinal acaba por não ocupar o cargo porque há uma incapacidade de se substituir à administração? Bem, alguma coisa não correu bem, porque de facto o nome foi anunciado pela própria Ministra da Saúde, publicamente, e é um facto. Eu soube através da comunicação social, até foi um jornalista que me contactou, e me surpreendeu com a pergunta sobre a alteração do nome. Portanto, não posso comentar grande coisa, porque não tenho nenhum conhecimento para além daquele que é do conhecimento público, para além de dizer que conheço o Pedro, o Dr. Pedro, que vai naturalmente ser o próximo, vai ser, se confirmarem as notícias, e o que tenho a dizer dele, do ponto de vista profissional, é o melhor possível. Não me parece que haja aqui qualquer tipo de especulação também relativamente àquilo que tem a ver com o partido, porque o anterior indicado, e foi indicado pela Sra. Ministra, era do Partido Socialista, como todos sabem, portanto, sai pelo próprio pé também, porque isso também é público. Agora, os motivos hão de saber a seu tempo. João Paulo Rebelo, quer fazer algum comentário a este caso da Unidade Local de Saúde de Almada? A administração não se demite, terá sido solicitada pela tutela que apresentasse a demissão, mas a atual Presidente não o fez. Acha isto normal, o que está a passar na substituição da administração desta Unidade Local de Saúde? Não, eu diria que normal não é quando, já aqui foi dito, a Sra. Ministra, ela própria tinha anunciado uma solução que, pelos vistos, já não é a que vai acontecer. Bom, eu não conheço o Dr. Pedro Azevedo, mas conheço o Dr. Jorge Seguro Sanches, e conheço muito bem, foi meu colega de governo, conheço há muitos anos, é uma pessoa de quem se pode afirmar sem qualquer tipo de dúvida ser um profissional altamente empenhado, comprometido, muito entregue, de facto, aos desafios que abraça, e concretamente no setor de saúde, como é sabido também, com provas dadas, porque já administrou uma outra unidade de saúde com reconhecidos sucessos. Mas não sei os motivos, muito francamente, pelos quais aceitou
inicialmente o desafio. Desconheço também os motivos porque agora, digamos, manifestou já não estar disponível para o exercício dessa função. Há uma coisa que sei, e essa sim me preocupa bastante, é que o Ministério da Saúde, e muito particularmente, naturalmente, a Senhora Ministra da Saúde, em poucos meses que este governo tem, conseguiu já, portanto, demitir ou levar à admissão inúmeras equipas de administração hospitalar, um pouco por todo o país. Temo que, evidentemente, isso não ajude, digamos, aos problemas diários que justamente a administração pública da saúde, com os problemas com os quais se confronta diariamente, esta indefinição e muito concretamente para esta unidade de saúde local de Almada Seixal, evidentemente que não será minimamente positiva digamos, estas semanas em que estão, no fundo, em suspenso a aguardar uma direção, uma administração. De resto, as minhas preocupações já têm muito tempo. A forma como se prescindiu e se demitiu, objetivamente, ou se conduziu à admissão a anterior liderança da administração, digamos, do diretor executivo do SNS, o professor Fernando Araújo, como é sabido, mais um profissional de reconhecido mérito e com experiência e provas dadas também que deixam a mim e julgo que a todos quantos se preocupem com o SNS com uma enorme preocupação e acrescenta, já que ainda hoje, ou já hoje falámos também das questões do Orçamento de Estado, que há algumas opções políticas a ser tomadas na área da saúde e particularmente no que diz respeito aos cuidados de saúde a prestar aos cidadãos, que me deixam uma vez mais preocupado, porque há claramente uma deriva de privatizar, de dar e concessionar a privados um serviço que é da máxima importância para todos nós, evidentemente, porque se trata da nossa saúde, e, portanto, se estivéssemos aqui a dar notas, a minha nota tinha que ser, de facto, negativa para a atuação da Sra. Ministra, do Ministério da Saúde e, no fundo, evidentemente, para o Governo nesta área da saúde, que, muito sinceramente, acho que não tem andado bem e, particularmente, aqui para nós, em Almada, portanto, nesta questão concreta desta unidade de saúde de Almada Seixal, não anda particularmente bem. Para concluir, Paula Santos, também qual é o seu comentário a este caso? Paulo Cunha, quer dizer alguma coisa? Tem que ser mesmo muito breve. Não, houve aqui um ruído que me fez pensar que o Paulo Cunha quereria dizer alguma coisa. Paula Santos. Bom, eu tive a oportunidade de participar na audição na Comissão de Saúde do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde Almada Seixal, e a verdade é que aquilo que foi transmitido é que esta admissão que teria sido por um contacto telefónico e sem qualquer justificação. Queria deixar este registro. Em segundo lugar, aquilo que queria referir é que o modelo de organização, e designadamente da forma como são constituídos os órgãos das unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde, também já há muito que demonstrou que não servem o próprio Serviço Nacional de Saúde e que importa, e por isso nós temos avançado com uma solução numa perspectiva de deixarem de ser nomeados e passar a ser o presidente
por concurso público e os demais membros eleitos pelos respectivos profissionais, até numa perspectiva de gestão democrática das próprias unidades de saúde que integram o Serviço Nacional de Saúde, porque deixava de ser por nomeação e logo isso creio que resolvia aqui um conjunto de problemas. E o terceiro aspecto que eu gostaria de referir prende-se com o seguinte, é que houve demissão, o Conselho de Administração continua em funções há meses, veio agora esta nota de que quem foi indigitado já não quer, e a verdade é que isto tudo vai passando, mas as dificuldades no acesso aos cuidados de saúde por parte da população vão-se de facto agravando, e aquilo que importava era de facto resolver este conjunto de problemas, porque nestes concelhos da Almada Seixal são 40 mil utentes que não têm médico de família. As urgências funcionam com muitas dificuldades, faltam médicos, faltam enfermeiros, faltam técnicos, faltam todos os trabalhadores das diversas, quando digo todos, trabalhadores das diversas profissões na área da saúde. A urgência de obstetrícia e de ginecologia continua a funcionar de uma forma intermitente. A urgência de pediatria no período noturno está encerrada. E a verdade é que, de facto, este conjunto de problemas é que exigem resposta por parte do Governo e não tem. E estas questões, estava mesmo a terminar, que exigem resposta, que não tem e que aqui devia estar, de facto, todo o empenho por parte do Governo em adotar as soluções para a resolução destes problemas e para reforçar e garantir à população, não só destes concelhos, estamos a falar agora da Almada e Seixal, mas de todos os utentes do nosso país, o acesso aos cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Agradeço à Paula Santos, também ao João Paulo Rebelo e ao Paulo Edson Cunha, 3 deputados eleitos por Setúbal, que estão connosco no programa A Semana Política, às segundas-feiras às 5 da tarde, com repetição às terças às 3 da tarde. O programa fica depois também disponível em podcast nos agregadores habituais. Voltamos de hoje a 8 dias. Uma boa semana para todos. A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.